terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba. Que vamos desenvolver estudos sobre arqueologia pública é Randall McGeary. É um norte-americano, né? Materialista histórico, ligado às perspectivas dos processos revolucionários de esquerda nos Estados Unidos, e ele traz o texto Arqueologia como Ação Política, o projeto de guerra do carvão colorado. É interessante perceber, né, que ele, já se apresentando, ele faz uma relação direta com esses carvoeiros, ou seja, né, o processo da história da família dele é ligado aos sindicalistas que estão envolvidos em todo esse sistema do carvão colorado. Então, ele está fazendo uma história própria para o desenvolvimento desse pensamento ligado à arqueologia pública, obviamente calcada nesse materialismo histórico, que é a grande força do seu sistema de pensamento teórico. Então, ele vai olhar para esse processo, né, das minas de carvão no Colorado e a guerra que lá aconteceu, e esse é o foco do trabalho dele, um conflito, né, tentando identificar exatamente a sua proximidade enquanto pessoa, de sua família, relativa à interpretação dos próprios contextos arqueológicos que ele está trabalhando. Então, de certa forma, há um compartilhamento e uma autoidentificação do autor com o processo. Então, ele faz parte de uma perspectiva bem direta, né, do que seria uma das formas de ser arqueólogo público. Ele tem uma tendência de esquerda, mas ele tem uma formação superior, mas a sua família está ligada à mineração de carvão. Então, essa história faz parte da história dele. E isso é um dos passos significativos dentro da construção do que seria a arqueologia pública. Ele é um expoente, né, na arqueologia, mas ele é um expoente na arqueologia que está ligado a esse processo específico de formação desses carvoeiros, digamos assim, nos Estados Unidos. E ele vai estudar, então, o massacre que aconteceu num desses processos de conflito entre os mineradores e suas lideranças e o Estado, né, a partir da investigação da história de sua família, né, que a própria família vai contar a história desse massacre acontecido e tal, que levou ao movimento, então, de fortificação do sindicalismo. Então, o que ele vai dizer é que a sua arqueologia, né, ela está a serviço do interesse tanto dos carvoeiros, né, que são as classes mais baixas de trabalhadores, quanto da classe média, né, que está ligada ao contexto acadêmico, né, do qual ele representa. Então, ele tem uma relação muito evidente de aproximação da sua arqueologia com a arqueologia de classe. Então, ele vai trazer por aí uma arqueologia discutida a partir das classes sociais, na perspectiva bem do materialismo histórico. E essa arqueologia, né, ele vai discutir um pouco da prática colonial da arqueologia, mas o que importa mesmo, que é forte no texto dele, que a gente tem que tratar, né, como essas contradições que desenvolvem, né, dentro do contexto desse processo, né, de conflito entre o carvoeiro e o Estado e os representantes econômicos, que são os proprietários, digamos, desses espaços de produção, podem ser desenvolvidos pelo arqueólogo, ou seja, podem ter foco dentro do campo da arqueologia. Ele criou um projeto, né, e tem metas e tem ações e tal, para fazer essa arqueologia de classe, que ele vai chamar, né, e ele historiciza, então, um pouco dessa guerra do carvão, que é o foco do projeto dele, que aconteceu entre 1913 e 1914, né, os carvoeiros entram em greve por questões de melhores condições de trabalho e tal, e o Estado, através de sua força da Guarda Nacional, né, dos Estados Unidos,
vai sobre esses mineiros e acaba até matando uma série de crianças, mulheres e crianças, incendiadas dentro de um dos abrigos, né, de umas barracas, né, que eles tinham construído para organizar o processo da greve. Então, ele conta toda essa história, né, e vai trazer para vocês os acontecimentos, mas isso vocês podem ler ali no texto. O estudo dele, então, vai tentar olhar para esse contexto e tentar trazer, fortificar a ideia da classe trabalhadora, de como isso se apresenta. Então, ele vai trazer como olhar para isso, como um arqueólogo deve olhar para isso. E ele vai usar alguns artimanhas ligadas exatamente a essa artimanha, alguma forma, né, estrutural de pensamento ligadas a esse modelo de interpretação, né, que é o modelo materialista, e vai ver essa relação entre classe, local de trabalho, a presença do sexo masculino, a etnicidade, né, a questão do espaço doméstico, a questão do aspecto feminino. Então ele vai fazer, são relações que ele vai construir para tentar interpretar esse momento histórico. E isso parte de quem é oriundo desse universo. Então ele vai fazer os processos de intervenção arqueológica, como a metodologia comum, né, utilizada pelos arqueólogos para fazer esses processos, mas o que ele dá foco é exatamente que a arqueologia pode se constituir, então, em um campo de memória, né? Então, ela se transforma em um campo de memória dele, da vida cotidiana dos seus parentes e amigos e conhecidos, né, de sua família, né? E que pode alicerçar, trazer de volta, né, para o seu avô, para a sua história, para a sua família, né, a própria história desse momento de conflito que ali se constituiu. Então, esse é o passo dado pela arqueologia. Então, é interessante de ver, por exemplo, exatamente que esse arqueólogo, por exemplo, se dedica à sua história, à história dos seus, né? E com uma metodologia específica ligada a um sistema de pensamento da arqueologia social, ele transforma para a condição de arqueologia pública, né? Porque tenta revitalizar a história de sua família. Então é isso que é o passo interessante que ele dá, que é um passo, por exemplo, que a gente entende, né, fortemente calcada nessa ideia de uma arqueologia pública, uma arqueologia que é feita por aquele que tem interesse direto naquela memória levantada. E é isso que eu posso dizer de maneira muito rápida, né, relativo ao texto do Maguire. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra,